Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Pessoal, vamos continuar aqui, né, com nossos momentos de química. Hoje quero falar com vocês sobre isomeria geométrica. Estamos na aula da semana passada, nós iniciamos a abordagem sobre a isomeria. Nós vimos as isomerias lá relacionadas com a isomeria de cadeia, né? Isomeria de função, isomeria lá tautomérica, metamérica, não é? E aí, então, a de posição, essas aí são as isomerias planas, né? Ou constitucionais. Mas aí vamos falar hoje sobre a isomeria geométrica. Né? Vamos dar continuidade a esse raciocínio nosso sobre as isomerias. Vou aqui compartilhar com vocês como forma de agilizar nosso trabalho. E aí, então, na isomeria geométrica, eu preciso ter um pré-requisito, né? Para quê? Como é que vai ocorrer a isomeria geométrica? Pessoal, a isomeria geométrica, ela vai ocorrer na presença ali, tem que existir a dupla ligação ou uma estrutura cíclica. Detalhe, lá na dupla ligação, os carbonos da dupla, eu tenho que ter pelo menos um carbono, desculpa, eu tenho que ter pelo menos dois carbonos, não é? Nessa dupla, com ligantes diferentes. Então, é pelo menos uma dupla com seus carbonos ali, tendo ligantes diferentes. Não é? Então, dessa forma, eu vou sim poder falar em isomeria geométrica. Por exemplo, aqui, ó, né, nessa situação do beta-caroteno, vitamina A, e aí então está relacionado aqui com o processo da visão. Ora, o que são os isômeros? Os isômeros são substâncias diferentes, né, que possuem a mesma fórmula molecular. Porém, né, alguma coisa na estrutura dela é diferente. Quando, de repente, a diferença é possível de perceber ali em um único plano, estamos falando em uma isomeria plana, como é o caso lá de cadeia, né, de cadeia, função, metameria, tautomeria, posição. Ok. No caso da isomeria, que faz-se necessário ali uma projeção no espaço ou alguma menção a essa posição no espaço, aí nós estaremos falando em isomeria, né, geométrica, por exemplo. E aqui eu preciso ter, para a ocorrência da isomeria geométrica, eu preciso ter, por exemplo, a dupla ligação, e os carbonos da dupla ligação, eles devem ter ligantes diferentes entre si. Aí é possível ter a isomeria geométrica. Não é? Mas vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, não é? Considerando esse carbono aqui, ó, né? Considerando esse carbono da dupla, esse outro carbono da dupla, você tem aqui, ó, hidrogênio e do outro lado você tem toda essa estrutura. Aqui você tem um hidrogênio e um radical metil. Ou seja, então, satisfaz a condição para a existência da isomeria geométrica. Aqui ele está mostrando uma contextualização, né, em relação aos componentes aí necessários à nossa visão, aos fotorreceptores que estão aí relacionados. Então aí tem a questão do retinol. Pois bem, então o que é que ele diz aqui? Ó? O retinol é oxidado e convertido em retinal, representando a seguinte, né, simplificadamente a seguir. Ok. Mas aí nós temos, por que é que ele falou que foi uma oxidação mesmo? Olha lá, ele tem uma oxidação por conta do teor, né? O teor de oxigênio na molécula, ele deu uma alterada, ele sofreu uma alteração. Então, no caso da oxidação, o teor de oxigênio aumenta. Ah, professor, mas eu só estou vendo um oxigênio aqui e um oxigênio do outro lado. Mas calma, que mesmo você tendo a mesma quantidade de oxigênio, mas proporcionalmente, você pode ter aumentado a proporção de oxigênios, né? É aí onde nós vamos nos referir a essa estrutura. Bem, olha lá o ponto lá da ligação. É aí onde nós já vamos começar a falar em forma cis, em forma trans, né? Olha a dupla ligação. Pessoal, nessa dupla ligação aqui, ó, os carbonos dessa dupla ligação, né, da estrutura do
um cis retinal. Olha lá, ó. Eu tenho aqui os carbonos da dupla. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado ao carbono da dupla. O outro ligante é toda essa cadeia carbônica aqui, ó. Ou seja, ligantes diferentes. Se o outro carbono também satisfazer essa mesma condição, então nós poderemos falar em isomeria geométrica. Vamos verificar. O outro carbono possui hidrogênio e toda essa estrutura carbônica também, ó, né, ligados a ele. Ou seja, então, ligados ao carbono da dupla ligação, olha aqui, ó, eu tenho ligantes diferentes. Ó, hidrogênio e toda essa cadeia carbônica. Hidrogênio e toda essa cadeia carbônica. Não é? Então, quando há essa possibilidade, os tais ligantes iguais podem estar do mesmo lado de um plano. Qual é o plano aqui? Ó? Olha o traçozinho que foi feito em cima da dupla ligação. Isso é indicativo de quê? É indicativo do plano. Né? O plano, então eu posso projetar os dois hidrogênios de um mesmo lado desse plano ou em lados opostos. É aí onde nós passamos a ter a questão da forma cis ou da forma trans. E no caso do nosso mecanismo de visão, existe aí a conversão, né? Como foi dito aí, desses compostos, da sua forma cis na sua forma trans. A ação da luz faz com que ali, ó, o cis se transforme no trans. E a ação enzimática faz que a forma trans se converta novamente na forma cis. Pessoal, nós estamos falando aqui de isômeros, ou seja, substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, não é? Ou seja, possuem os mesmos elementos químicos e nas mesmas quantidades. Se você for somar aqui, ó, você for contar, ver quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, tudo direitinho, quantos oxigênios tem, você vai verificar que possuem a mesma fórmula molecular, tá certo? E aí é onde nós temos, né, nós temos aqui a situação, né, dessa isomeria geométrica. Pelo livro, literalmente, diz o quê? Olá, também chamada de isomeria cis-trans, a isomeria geométrica ocorre quando, em uma cadeia carbônica, os átomos de carbono adjacentes estão ligados por duplas ligações e apresentam dois ligantes diferentes. Ou, em outras palavras, tenho a dupla e os carbonos da dupla ligação, eles possuem ligantes diferentes. Pode até ser assim, ó, calma. Pode ser até assim. O ligante de um carbono pode ser até igual ao ligante do outro carbono. Pode ser até eles iguais. Mas, considerando o mesmo carbono, os ligantes têm que ser diferentes entre si para que exista a condição da isomeria geométrica, tá certo? Outra condição, sim, aqui, né, tá mostrando, né, essa relaçãozinha aqui, que a ligação simples, ó, ela tem essa rotação, ela tem essa livre rotação, mas a ligação dupla não. A ligação dupla termina dando uma certa rigidez à cadeia carbônica. E aí ela não roda. Aí ou o ligante vai estar em cima, vai estar de um lado do plano, ou ele vai estar embaixo, ou seja, do outro lado do plano. A gente fala em cima e embaixo para facilitar o entendimento, né? Tipo aqui, ó, os dois hidrogênios estão do mesmo lado, forma cis. Ah, os hidrogênios estão em lados opostos, forma trans. Eu posso considerar isso também em relação ao metil lá, né? Ó, aos radicais metil, tá vendo? Ó? Os metis estão em lados opostos. Está em lados opostos, forma trans. Está do mesmo lado, ó, olha lá os metis do mesmo lado, forma cis, tá certo? E aí é onde nós vamos, né, falar sobre as modificações, essas modificações de cis e trans, elas podem ocasionar alterações nas propriedades físico-químicas das substâncias, né? Nós sabemos que as propriedades físico-químicas, elas vão depender também de como está a molécula, como a molécula está organizada no espaço. É aí onde nós vamos falar aqui, ó, né, da situação cis-trans relacionada a esses compostos. Mexe até na polaridade, ó, nesse caso aqui, ó, 1,2-dicloroeteno, o cis, ele é polar. O trans, 1,2-dicloroeteno, ele é apolar. Ou seja, eles vão se ligar com forças intermoleculares diferentes. Aquele que é polar, ó, vai se ligar pelo dipolo-dipolo. Ou dipolo permanente, né? Que a gente chama muitas vezes de dipolo-dipolo.
E aqui o outro de polo induzido, que é justamente uma força de interação intermolecular que caracteriza os compostos o quê? Os compostos apolares. E aqui nós temos, ó, temperatura de ebulição. Lógico, como a força de polo permanente ela é mais rígida, digamos assim, ela é mais forte, ela vai terminar ocasionando pontos de ebulições mais elevados para esse composto que tem a tal da polaridade. Bem, aqui nós temos, ó, a representação boa que o livro colocou aqui. Por quê? Porque aqui nós temos, olha a projeção dos vetores, do vetor resultante, ó, né? A molécula aqui, o vetor resultante referente à polaridade, ele não será igual a zero, ele será diferente de zero. Ou seja, a molécula será polar. Agora, nesse caso aqui, ó, onde nós temos uma distribuição, digamos assim, mais simétrica dos átomos envolvidos ali, com as suas diferenças de eletronegatividade, o que é que ocasionou? Ocasionou que eu tenho as forças atuantes, elas estão se neutralizando. Os vetores de deslocamento lá das cargas, os vetores, né, os dos momentos dipolar, eles estão se neutralizando. Por isso que o vetor resultante aqui, ó, né, é igual a zero. Certo? Então, a soma, olha lá, a soma dos vetores, momento de dipolo das ligações é igual a zero. Onde? No trans, na forma trans. O que vai fazer com que a molécula como um todo seja o quê? Apolar. Interessante, né? Porque a ligação existente dentro da molécula, a ligação é polar. Mas a molécula como um toda teve a resultante desses momentos de dipolo iguais a zero, o que termina sendo com que ela seja apolar. Bem, pessoal, isso acontece, né? Então, vamos averiguar aqui outras situações. Ó. Propriedades físico-químicas de alguns ácidos graxos. Por que levou em consideração ácidos graxos? Lembrando que o ácido graxo ele faz referência aí ao ácido carboxílico, né? Eu tenho aqui, ó, a carboxila, está em vermelhinho aqui, né? Os átomos de oxigênio, lógico, e os hidrogênios estão em branco ou cinza aí, e o outro está num cinza mais escuro. Ok. Aí nós temos lá a seguinte situação, né? Veja, quando eu tenho a possibilidade, quando eu tenho a dupla ligação na cadeia carbônica, ela sofre uma inflexãozinha por conta da angulação devido à presença da dupla, né? Então, aquele átomo de carbono que está com a dupla ligação aqui, ó, ele vai ter 3 ligantes. Tendo 3 ligantes, né, aquela chamada hibridação sp2, vai ocasionar aí uma angulação específica. Né? Não vai ser a angulação da ligação simples do carbono, que é a tetraédrica, 109 graus. Aqui nós vamos estar falando em 120 graus, né? O que faz com que ocorra essa torção na molécula. Aqui, por exemplo, aqui, ó, né? Também, aqui ela está de cadeia, olha, uma das substâncias presentes no azeite de oliva, né? O ácido graxo, está lá o octadectanona enoico, tá certo? Olha ela aqui, ó, tá certo? A dupla aqui. Então, a depender da posição que essa dupla esteja, ela vai causar esse contorno. E esse contorno vai influenciar na questão, né? Na questão da temperatura, das propriedades físico-químicas. Por exemplo, a temperatura de fusão, ó. Esse composto aqui, ele vai ficar no estado líquido, ó, em 7 graus Celsius, menos, negativo. Já esse outro aqui, ele só vai ficar a partir de 13. Já esse outro aqui, ó, só a partir de 45 ele vai ficar no estado líquido. Então, vê, são todos os mesmos compostos, tá vendo? Ó, né? São todos aqui, né, ácidos graxos, são todos os mesmos compostos que eu estou dizendo ácidos graxos, não são isômeros, né, como está sendo dito aqui, ó, tá certo? Ok? São todos ácidos graxos. Mas está mostrando a influência dessa dupla. Por quê? Porque o livro de vocês, ele mostra, ele não traz os assuntos apenas segmentados, aquele assunto e tchau. Ele traz o assunto e contextualiza muito bem. Por isso que permite, né? Nós ficamos ficamos com muita liberdade de poder fazer interações com diversos outros contextos. E aqui nós temos a questão da nomenclatura, né? A questão da nomenclatura. Por que a questão da nomenclatura? Porque a nomenclatura vai envolver justamente esses, se está do mesmo lado ou se está em lados opostos. A gente está dando uma olhada nisso. Olha lá. Aí eu pego a dupla, uso a dupla como um plano. Ok, tá lá, a dupla como um plano.
E aí, então, usei essa dupla como um plano. A partir daí, eu tenho uma forma de facilitar o entendimento, né? Não é o ideal, mas é uma forma de facilitar. Eu tenho abaixo da dupla e eu tenho acima da dupla, né? Acima do plano estabelecido ali em cima da dupla e abaixo do plano estabelecido em cima da dupla. Se os ligantes iguais, como está aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio, estiverem do mesmo lado, não é? Aí eu terei a forma cis. Se os ligantes iguais estiverem em lados opostos, aí eu terei a forma trans. E isso vai facilitando aí a nossa compreensão desse conteúdo, né? Ok? Isomeria geométrica em compostos cíclicos. Bem, esse aqui é o outro pré-requisito, né? De repente, para a existência de isomeria geométrica. Nós vimos que vai existir isomeria geométrica com compostos lá insaturados lá com a dupla, desde que os carbonos da dupla possuam ligantes diferentes, ou com compostos cíclicos também. É possível ter a isomeria geométrica com compostos cíclicos, desde que você tenha, dois carbonos aí nesse ciclo, pelo menos dois, com ligantes diferentes, para garantir posicionamentos diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Estabelecendo aqui o plano, né? Estabelecendo aqui um plano. Não é a forma ideal de se representar. Aqui embaixo está melhor, né? Ó, aqui embaixo está melhor. Porque aí, ó, está mostrando um plano formado por esses 3 átomos de carbono. Tá vendo aí, ó? Os 3 átomos de carbono, a estrutura cíclica estabelece um plano em cima delas. Aí você pode ter os 2 metis, ó, de um mesmo lado do plano, feito aqui está sendo representado, ó, tá vendo? Ó? Os 2 metis em o mesmo lado do plano, ou seja, os 2 estão para cima, ou tem um para cima e outro para baixo, que é aí onde nós vamos ter em lados opostos, forma o quê? Forma trans. Então tem lá, ó, cis, 2 dimetil ciclopropano. A forma cis, a colocação do termo cis ali, faz referência à nossa consideração espacial. Ambos os metis estão em um mesmo lado do plano do anel que foi ali estabelecido. Já no caso da forma trans, eu tenho um metil para um lado, outro metil para o outro lado do plano, né? Garantindo assim os lados opostos aí desses 2 metis. Condição para a ocorrência de isomeria geométrica. O que é que ele vai dizer aqui, né? Vai dizer justamente, olha, estabeleci lá o plano, né, na estrutura cíclica, aqui eu não estou precisando da dupla ligação, né? No caso estou falando dos cíclicos. Nos ciclos eu não vou pensar na dupla, mas vou pensar em quê? Nos ligantes, pelo menos 2 carbonos que tenham ligantes diferentes entre si. Então, os ligantes dessa estrutura cíclica, eles terão que ter ligantes diferentes para que eu possa posicionar se os tais ligantes estão de um mesmo lado, estão em lados opostos, como aqui, ó. Tá vendo? Ó? No trans 1,2 dimetil ciclopentano. Então eu tenho lá, ó, metil para cima e metil para baixo, por isso que ficou trans. Mas aí, se eu tivesse colocado os 2 metis para baixo, ficaria a forma cis, né? Do mesmo jeito eu tenho aqui. Agora volta para a situação A, né? Ó, situação A e situação B, que faz referência à insaturação, à dupla. Eu tenho que ter, ó, né, cada carbono, considerando cada carbono ali da dupla, os ligantes, os 2 ligantes, ó, desse carbono, porque carbono faz 4 ligações. 2 ligações ele está fazendo com a dupla. Falta 2 ligantes. Esses 2 ligantes têm que ser diferentes entre si, não é? Olha se não ocorre isso aqui, ó. Para os 2 carbonos, cada carbono, os seus ligantes têm que ser diferentes entre si, né? Como a gente pode observar aqui, ó, tá vendo? E aí, então, pessoal, é isso que vai ajudando no entendimento. Existe essa forma também aqui, ó, de nomenclatura EZ, para os compostos, para os isômeros, né, da isomeria geométrica, onde eu tenho lá o Z, olha lá, olhando aqui por baixo você já compreende, ó, o Z e o E. Ok. Pessoal, aqui eu posso ter, eu vou olhar não exatamente para se os ligantes, buscar os iguais, se os iguais estão de um mesmo lado, se estão em lados opostos. Não, eu vou olhar mais para a questão da complexidade, né? Para a questão da complexidade. Tipo aqui, ó, né? Tipo nessa situação aqui.
onde você tem, de repente, ó, o prefixo, isso recebe o prefixo Z aqui, ó, cadê? Se os dois substituintes de maior prioridade, né, estiverem do mesmo lado do plano imaginário aí em cima da dupla, tá certo? Se eles estiverem do mesmo lado, eu vou estar usando a referência lá do prefixo Z, tá vendo? Ó? Se estiverem em lados opostos do plano, isso recebe o E. É como assim? É como se o E fosse o trans, está em lados opostos, e o Z fosse o cis, está em um mesmo lado. Aí aqui, ó, na consideração aqui, ó, na consideração desse lado, quem é o mais prioritário aqui? O metil. Na consideração de metil e o cloro, quem é o mais reativo? Quem é a prioridade aqui? É o cloro. Aí, então, olha, eles estão em lados opostos. É a forma E, é como se fosse o trans. Já aqui, ó, nesse outro, na forma Z, esses de maior prioridade, eles estão de um mesmo lado. Ó. Para esse carbono, o metil é o prioritário. Para esse outro carbono, não é o metil, é o cloro que é prioridade. Bem, pessoal, e aí, então, né, não vamos nos preocupar tanto com essa questão do EZ. Vamos nos preocupar mesmo com as outras formas de isomeria geométrica que eu expliquei anteriormente, tá certo? Sempre ficando atento ao pré-requisito, saber se de repente, no caso da dupla, saber se de repente eu tenho os dois ligantes em cada carbono, se esses ligantes são diferentes entre si, nos dois ligantes da dupla, né? Os ligantes desses carbonos têm que ser diferentes entre si. E no caso do anel, né, no caso da estrutura cíclica, eu tenho que ter pelo menos dois carbonos com ligantes, né, diferentes entre si também, para garantir essa possibilidade de junção aí e formar a isomeria geométrica. Próxima aula nossa, nós iremos abordar isomeria óptica, onde vai envolver a diferença entre os isômeros será em relação à capacidade de desviar a luz. O isômero, né, na isomeria óptica, né, nós vamos ver que também tem um requisito para ela ocorrer, que é o carbono assimétrico, o carbono com 4 ligantes diferentes entre si. Né? E aí nós vamos observar o seguinte, existem alguns isômeros ópticos que vão desviar a luz para a esquerda, são os levógeros. Existem outros que irão ter a capacidade de desviar a luz polarizada, não é uma luz qualquer, é a luz polarizada, desviar a luz para a direita, são os destrógeros. E nesse sentido, pessoal, vou finalizando por aqui, tá certo? Mantenha os cuidados aí relacionados aí às medidas, né? Os cuidados relacionados a evitar o novo coronavírus, tá certo? Nós estamos cada vez mais voltando às nossas atividades, daí um cuidadozinho maior, porque ainda existem muitos casos de pessoas contaminadas. Então, pessoal, até o nosso próximo momento, onde iremos abordar isomeria óptica. Tchau, tchau!